professor de História do segundo ano A, do segundo ano B, do segundo ano C. Pessoal, vamos aqui, a partir de agora, fazer uma revisão daquilo que a gente viu na aula sobre administração colonial dos portugueses nesse país que vai ser chamado de Brasil. Então eu começo com vocês aqui, ó, bem pertinho de vocês, sobre as capitanias hereditárias. Foram 12 capitanias, nunca esqueçam disso, tá bom? 12 capitanias e 12 donatários. Então nós temos aqui os donos, que foram pessoas de confiança do rei português para administrar essa região. Do lado de cá, vocês estão vendo, vocês têm aí o lado espanhol. Aqui está a linha, né? Tratado de Tordesilhas de 1494 entre Portugal e Espanha. Então o Brasil era esse pedacinho aqui. Ele tem uma capitania do Maranhão, que tinha 2 quilhão, mais um que era Ceará. Eu tenho Rio Grande do Norte, tenho capitania do Rio Grande do Norte, a capitania de Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, eu tenho a capitania de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, que é de São Vicente, de segundo quilhão, Santa Amaro, São Vicente novamente e Santana. Você pode, às vezes aparece em livro, pessoal, 15 capitanias dos donatários, 14 porque 2 das capitanias pertencem a um, tá certo? Ok? No caso aqui é a capitania do Maranhão e a capitania de São Vicente, que pertence ao mesmo dono, ok? Por isso que são 12, 14, porque um tem duas capitanias. Então, saindo dessa parte, vamos agora para a parte fracasso das capitanias. Meus alunos do SSA 2, não se esqueçam, porque essas capitanias fracassaram. Vocês têm aqui, com exceção de 2 capitanias, que foram a capitania de São Paulo, São Vicente e Pernambuco, essas capitanias não fracassou, certo? Por diversos motivos que a gente vai ver. As demais capitanias fracassaram por vários motivos. Olha, fracassaram, não acabaram. Elas apenas teve um fracasso. Então, quais os motivos? Falta de interesse das pessoas de irem para lá, muitas pessoas não foram. Ataques constantes de indígenas nessas capitanias. Piratas, invasão de piratas, chamada também de corsário. Falta de recursos da coroa portuguesa, devido à questão do distanciamento, da falta de comunicação, de contato. Falta de empreendimento, falta de empreendedor, porque as pessoas não empreenderam nessas capitanias. E falta de um órgão centralizador, que vai vir após capitanias hereditárias. Aqui estão os motivos dos desinteresses. Na aula eu falei para vocês desses mesmos motivos, só que eu coloquei aqui uma sigla chamada FDPR, que é Filho de Português Revoltado. E aqui eu coloco para vocês bem massificadamente. O F é falta de recurso, o D é dificuldade com a lavoura, né, a plantação, o solo não é favorável. Pernambuco e São Vicente, principalmente Pernambuco, o Nordeste, o solo massapê. Problemas de comunicação com a coroa, ou seja, é difícil o lugar e a comunicação com o rei de Portugal. E revoltas indígenas, né, ó, revoltas indígenas, vem R de revolta, então F de falta de recurso, D de dificuldade, P de problemas de comunicação e R de revoltas indígenas. Então tá aqui para vocês uma dica para vocês se darem bem na prova de vocês. Então, pessoal, com o fracasso das capitanias hereditárias, vamos chegar no chamado governos gerais. Os governos gerais ele vai ser adotado após o governo perceber o fracasso das outras capitanias hereditárias. Foi a falta de um representante de um rei na colônia,
foram criados esses governos gerais para, tá aqui em negrito, centralizar, certo? Centralizar o poder. Então nunca esqueça que foi esse aspecto, pessoal, aqui, ó, centralização desse poder para melhor administrar essas capitanias. Nunca esqueçam disso. Esse centralizador seria o corpo, teria seus funcionários, que iriam criar o quê? Esse pessoal iriam criar infraestrutura. Então, essa infraestrutura seria para organizar essa colonização, certo? Para efetivar. Passando adiante. Então, temos aqui essas capitanias que vão ser deixadas de lado. E vamos entrar na questão do fracasso, certo? Então, continuando, partindo agora para esses governos gerais. Então, o governo geral foi criado pela Carta Régia, 7 de janeiro de 1549. O lugar escolhido para a sede, a capital, foi Salvador, certo? Salvador, capital da colônia. E além de centralizar o poder, o regime real determinava. Então, o que determinava esse regime real dessa colonização? Certo? Vamos agora seguir nesses aspectos. Determinava o seguinte. Primeiro, certo? Primeiro, intensificar o povoamento. Segundo, pacificar os povos indígenas, certo? Terceiro, estabelecer o contato com os donatários, com os colonos. Quarto, ministrar a justiça. E o quinto, pessoal, seria instituir os órgãos administrativos dessa colônia, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Então aqui foi o porquê de centralizar o poder. Seguindo a nossa organização, nós iremos agora para a parte dos cargos. Quais são os cargos que esses governos gerais vão criar para poder ajudar na administração? Nós temos o primeiro, que será o provedor-mor. Então, ó, provedor-mor, nunca esqueça desse provedor-mor, gente. Ele vai administrar o quê? Os impostos, as cobranças nas vilas. Vem de prover, né? Vem de prover, certo? O segundo vai ser o ouvidor-mor. Então, esse ouvidor-mor, ele vai ser tipo ele vai cuidar das leis, as leis, porque ele vai julgar, vai condenar as pessoas. E por último, eu tenho aqui o terceiro, certo? Item, que é o capitão-mor. Então tá aqui o capitão-mor. Ele, se ficou quarto aqui, mas é terceiro, tá bom, gente? Capitão-mor, ele vai administrar a questão da defesa do litoral, tá certo? Então tá aqui. Pois bem, passamos adiante. Como está organizado essa estrutura política do governo geral? Está organizado assim, pessoal. O rei lá em Portugal é chamado de metrópole. O governo geral é o poder centralizado em suas mãos. Os donatários, o poder regional. E a Câmara Municipal, que é o poder local. Tá aí para vocês bem detalhado, para vocês saberem. Pois bem, vamos agora chegar no governo geral, certo? Mas o governo geral nós veremos em outro vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. E a gente faz outro vídeo para ficar mais curtinho para a gente ver.